Boa noite. Eu confesso que eu tentei escrever essa coluna e fracassei. E para cumprir o prazo, já que o periódico ele tem que manter a periodicidade, eu resolvi fazer a minha coluna desse jeito, em vídeo, copiando ilustres colunistas que exemplificam esse tipo de atividade. E a coluna corporal desse mês, a primeira em vídeo da história, ela pretendemos falar sobre A Revolta da Chibata, a obra de Edmar Morel, brilhantemente aconselhada, incluída nesse acervo aqui temporário da minha casa pelo Ian. O Ian encontrou essa obra num sebo e me recomendou. E eu estou muito feliz de ter lido e queria compartilhar um pouco do que eu aprendi. A Revolta da Chibata aconteceu em 1910, ele é objeto de uma música do João Bosco e Aldir Blanc, mestre-sala dos mares. Há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar reapareceu. E aí, o que aconteceu? Na Armada Brasileira era comum ter castigos corporais. Daí vem a relação com a coluna, né? Corpo oral é para dar voz a esses corpos que, mesmo após abolida a escravidão, iniciada a república e abandonada, em tese, a monarquia, na Marinha Brasileira ainda havia castigos corporais como prática corrente da maior crueldade, e alguns oficiais famosos, cujos nomes eu não vou citar para não incorrer em injustiça, eles eram tidos como grandes chibateiros. Grandes almirantes eram chibateiros. A Marinha ela era dividida, como é até hoje, entre oficialidade e marujada, né? E a distinção prosseguia, né? Para ser da Marinha era muito bacana que as famílias ricas tivessem entre seus membros oficiais da Marinha. Então são grandes sobrenomes, né? Saldanha da Gama é um deles. E, pelo contrário, na outra ponta da operação, os marinheiros eram alistados, recrutados à força entre as populações mais pobres, a maioria negros, a maioria negros. Então, a chibata na Marinha, ela era um resquício da escravidão e da separação, sei lá, absurda, odiosa entre seres humanos que a República teria superado, mas não superou. Até 1910, quando os marinheiros fizeram gestões junto aos parlamentares, junto ao governo federal, para que os castigos corporais fossem abolidos. Isso não aconteceu, mas aí tem um elemento muito interessante, que o Brasil adquiriu navios moderníssimos, que foram construídos, a custo, é claro, de empréstimos e tal, foram construídos na Inglaterra. E esses navios tornaram, a Armada Brasileira já era a terceira maior do mundo, mas tornou-se uma das mais poderosas. E para a construção desses navios foram enviados marinheiros para acompanhar e serem treinados nessas novas embarcações poderosíssimas. Esse contato entre marinheiros brasileiros acostumados, não sei se é o termo melhor, mas enfim, confrontados com a chibata, eles conviveram nesses estaleiros com marinheiros de outras nacionalidades, nas quais, nesses países, não havia castigos corporais, não havia chibata. Então, isso aprofundou a percepção de que havia uma injustiça a ser corrigida na Marinha Brasileira. Muito embora tenha havido essas tentativas de vedar, de proibir os castigos corporais, essas tentativas foram ignoradas e foi marcado um motim para 15 de novembro, depois adiado para 25 de novembro de 1910, logo depois da posse do Marechal Hermes da Fonseca na presidência, e o motim ele foi antecipado porque um marinheiro foi supliciado com 250 chibatadas em 22 de novembro.
E aí, 4 das embarcações mais poderosas, com mais de 2.000 marinheiros, se revoltaram e mandaram bala na capital, inclusive infligindo baixas entre civis, crianças, enfim, atingindo igreja, e tomando, de uma forma repentina, o controle da Baía de Guanabara e ameaçando a capital da República. De um jeito incontornável, não tinha como combater aquelas embarcações que eram as mais poderosas do mundo. Tecnologicamente, não havia embarcações. O Brasil não dispunha, naturalmente, e no mundo teria que achar embarcações em condições de enfrentá-las. E, de repente, o Brasil, o governo se viu diante da necessidade de lidar com a situação. Dentro do Congresso, dentro do Parlamento, se deliberou pela anistia aos marinheiros. Rui Barbosa desempenhou um belo papel e, depois da anistia, ou seja, a anistia incluía, naturalmente, o perdão pelo motim, pela insubordinação e pelas baixas, porque durante a rebelião houve mortes. Os oficiais que resistiram ao motim foram mortos, assim como houve mortes entre os marinheiros. E a anistia era um processo de zerar essa conta para ingressar num novo momento da Marinha. É claro que eu não falei ainda, mas o grande personagem é João Cândido, um negro gaúcho, que desponta como um líder operacional, comandando o maior navio e também como comandante-geral da insubordinação. E ele foi chamado pela imprensa de Almirante Negro. Almirante Negro, que na música do João Bosco e Aldir Blanc aparece como navegante negro, por ação da censura, já durante o período autoritário aqui, na década de 70. E o João Cândido, um personagem espetacular, que é o personagem central do livro, né? E que merece ter sua história conhecida por todos os brasileiros, pela dignidade, pela competência, inclusive, em comandar um grupo enorme de marinheiros que poderiam ter se desviado do caminho, atuado com indisciplina, e por um efeito mágico, ele não precisou bater em ninguém para impor sua autoridade, para que não houvesse saque, para que não houvesse bebedeira, para que não houvesse tumulto, para que não houvesse desobediência às ordens do comando dos amotinados, né? Então, a anistia foi votada no Congresso, mas logo depois estourou uma outra revolta no quartel de fuzileiros, salvo engano, na Ilha das Cobras. Esse quartel de fuzileiros se amotinou, convocou os amotinados do mês de novembro para se integrarem a essa revolta, mas eles se afastaram os seus navios, mesmo que não houvesse oficiais no comando, eles se afastaram dos navios, não participaram da revolta do quartel de fuzileiros. O quartel de fuzileiros foi bombardeado e dizimado, houve muitas mortes pelo ataque do exército, das forças, entre aspas, legalistas ou do governo, e injustamente os marinheiros que tinham se revoltado em novembro e sido anistiados, eles foram acusados de ter participado dessa revolta, ou seja, de terem rompido o acordo da anistia. E no dia 24 de dezembro de 1910, 18 marinheiros, entre os líderes, foram encarcerados na Ilha das Cobras, sob a acusação de ter participado dessa revolta, e dos 18, 16 morreram sufocados pela cal e pelas condições aviltantes de
água inundada, de dificuldade de respiração. Entre os sobreviventes, entre os 2 sobreviventes, estava João Cândido. João Cândido depois foi recolhido a um asilo de doentes mentais, porque ele dizia ouvir ainda a voz dos companheiros que tinham morrido nesse episódio. Ele levou muito tempo, depois voltou a ser preso e, finalmente, em 1913, ele foi absolvido da acusação de ter participado do segundo motim. Só que aí ele já tinha sido expulso da Marinha. Ele e outros líderes foram praticamente afastados e punidos. Muitos dos marinheiros que participaram da revolta, eles foram mandados por um cargueiro da Marinha Mercante, o Satélite, chamado Satélite, para serem interiorizados à força na Amazônia, lá em Rondônia, onde chegou o navio, e no caminho muitos foram fuzilados, foram mortos, foram condenados sem julgamento, e dessa maneira vergonhosa o governo e a Marinha lidou com uma das causas mais justas, mais legais, mais legítimas, que era a abolição dos castigos corporais. João Cândido surge e fica na história como um grande almirante, uma pessoa que, com a instrução de marinheiro, ele comandou não só o navio mais poderoso da Armada de então, mas comandou uma esquadra, a esquadra mais poderosa que já atacou o Rio de Janeiro. E depois, ele tendo baixa da Marinha, ele viveu até os 89 anos, ele morreu em 1969 como estivador, morando, depois se mudou para São João de Meriti, e foi recuperado por esse brilhante repórter, Edmar Morel, que, enfim, honra a categoria aí dos cearenses, dos jornalistas investigativos e daqueles que enfrentam todo tipo de resistência para contar a história verdadeira. Eu não queria deixar passar, porque essa história ela me tomou no último mês e eu espero não ter cansado vocês com uma história tão pesada, né? Só para registrar, houve homenagens ainda no governo Lula. Não existe um navio da Marinha homenageando João Cândido, existe um navio da Marinha Mercante brasileira. Houve homenagens, uma estátua erguida no Rio de Janeiro, só que na abertura dessa estátua não tinha um representante da Marinha do Brasil. Ou seja, é um equívoco, um passado que tende a não ser sepultado, nem ser superado profundamente, enquanto não houver um reconhecimento das origens e dos elementos que tornaram o fato tão vergonhoso. É isso. Meu grande incentivo à leitura e ao conhecimento da história. Gratidão aos que assistiram até aqui e até a próxima coluna.